Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que existe literalmente debaixo do nosso nariz, o mundo oculto dentro da boca. Vamos fazer uma viagem pela arquitetura microscópica dela, começando lá nas primeiras células que formaram o rosto e indo até os sistemas supercomplexos que a gente usa para falar, comer e sentir o mundo. Para a gente começar, fica a pergunta como é que uma coisa tão complexa e tão única como o rosto humano se forma. A história, na verdade, começa muito, mas muito antes do nascimento, num verdadeiro balé de células com uma precisão impressionante. Olha só, tudo começa aqui. O que parece um amontoado meio abstrato de dobras e calombos é, na verdade, o primeiríssimo esboço de um rosto. Cada uma dessas estruturas que a gente chama de processos precisa crescer, se mover e se juntar de um jeito perfeitamente sincronizado para formar o nariz, os lábios, as bochechas, o queixo, tudo. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa jornada embrionária do desenvolvimento facial. É um dos processos mais fascinantes da biologia humana e a gente vai entender como cada peça se encaixa. E os arquitetos-chefes dessa construção toda são os arcos branquiais. Pensa neles como as vigas mestras de um edifício, sabe? São umas barras de tecido que surgem bem no comecinho do desenvolvimento. Cada par já tem um destino muito específico, dando origem a ossos, músculos, nervos e artérias. É um projeto de engenharia biológica. E o destino de cada arco é impressionante. O primeiro arco, por exemplo, forma a mandíbula e a maxila. Já o segundo dá origem aos músculos que permitem a gente sorrir ou franzir a testa. E o quarto e o sexto arcos? Eles formam as estruturas vitais da laringe, que nos dão a capacidade de falar. É um sistema de construção incrivelmente eficiente. Agora, um dos momentos mais delicados dessa construção toda é a formação do palato, o nosso céu da boca. É uma coreografia e tanto. Duas estruturas, as prateleiras palatinas, crescem primeiro para baixo, dos lados da língua, e aí, num movimento super rápido e coordenado, elas sobem, ficam na horizontal e se fundem bem no meio. É como fechar um zíper mesmo. E isso aqui ilustra perfeitamente a importância clínica desse processo. Qualquer pequena falha nessa fusão, nesse zíper, pode resultar em condições como a fenda labial ou a fenda palatina, que a gente vê aqui. Isso mostra como um evento minúsculo, microscópico, tem um impacto gigantesco, macroscópico. A língua também é uma outra maravilha da fusão. Ela não vem de um lugar só, mas de várias protuberâncias daqueles mesmos arcos branquiais que a gente já viu. E é justamente por isso que a inervação dela é tão complexa. Nervos diferentes que vêm de arcos diferentes acabam controlando o movimento, o toque e os diferentes sabores. Bom, agora vamos dar uma olhada mais de perto nos materiais de construção do corpo, focando naquelas substâncias incrivelmente resistentes que formam os nossos ossos e dentes. O componente principal que dá toda essa dureza para os ossos e dentes é um mineral chamado hidroxiapatita. É basicamente uma forma cristalina de fosfato de cálcio que o nosso corpo consegue fabricar com uma precisão que, olha, é de cair o queixo. E aqui está o pulo do gato. Embora o mineral seja o mesmo, a organização dele muda tudo. Como a citação mostra, os cristais de hidroxiapatita no esmalte do dente são maiores e muito mais compactados do que em qualquer outro tecido. É exatamente isso que faz do esmalte a substância mais dura de todo o corpo humano. E tem outro fato fascinante sobre como os ossos do crânio se formam. Diferente, por exemplo, dos ossos do braço, que começam como um molde de cartilagem que vai endurecendo, os ossos da cabeça são diferentes. Eles se formam direto dentro de uma membrana bem fininha de tecido. É quase como se o osso estivesse sendo impresso diretamente no seu lugar final. Agora que a gente já viu o projeto e os materiais, vamos conhecer os trabalhadores, a equipe de construção microscópica, as células especializadas que constroem e mantêm tudo isso funcionando. Esse aqui é o fibroblasto, o verdadeiro faz-tudo do corpo. É a célula mais comum no tecido conjuntivo e o trabalho dele é basicamente tecer as fibras de colágeno e produzir a matriz que dá estrutura e suporte para quase todos os nossos órgãos. É o nosso reparador oficial. E aqui nós temos o osteoclasto, a equipe de demolição. É uma célula gigante com vários núcleos e a função dela é dissolver o osso. Pode parecer uma coisa meio destrutiva, né? Mas é um processo essencial para o crescimento, para o reparo e para a remodelação constante dos nossos ossos ao longo da vida.
E esse aqui é o odontoblasto, o construtor de dentes. Essas células funcionam como se fossem impressoras 3D microscópicas, sabe? Elas ficam ali na parte de dentro do dente e vão depositando novas camadas de dentina, que é aquele tecido que fica sob o esmalte durante a vida inteira. Ok, mas como é que toda essa arquitetura complexa se traduz nas experiências ricas de sabor e de tato que a gente tem? Vamos explorar agora o mundo sensorial da boca. A nossa jornada sensorial começa na superfície da língua, que, se a gente olhar de perto, não é nada lisa. Ela é toda coberta por milhares de pequenas projeções, as papilas. Elas são a nossa interface direta entre a comida e o sistema nervoso. Dando um zoom, a gente encontra o tipo mais numeroso de papila, as filiformes. Elas não têm botões gustativos, o negócio delas é a textura. São elas que dão para a língua aquela sensação meio de lixa e uma sensibilidade tátil incrível. É por causa delas que a gente consegue sentir a menor irregularidade na superfície de um dente, por exemplo. E se a gente for ainda mais fundo, em outros tipos de papilas, encontramos essas estruturas aqui, os botões gustativos. São os aglomerados de células que parecem uma cebola, e é aqui que a mágica do paladar realmente acontece. Dentro de cada um desses botões existem diferentes células receptoras. Quando as moléculas da comida se dissolvem na saliva e entram ali no poro do botão, elas se ligam a essas células, que por sua vez ativam fibras nervosas, e essas fibras mandam um sinal elétrico para o cérebro que interpreta aquilo como um sabor doce, salgado, azedo. Para fechar, vamos desmistificar uma experiência que é universal e muitas vezes bem intensa: a sensibilidade e a dor de dente. O que será que acontece para causar essa sensação? Pois é, o que causa a dor de dente. A teoria mais aceita hoje é, na verdade, bem surpreendente. A dor não vem de um nervo sendo tocado diretamente, como a gente poderia pensar. Na verdade, estímulos como o frio ou um doce fazem com que o líquido dentro de milhares de túneis microscópicos no dente se mova bem rápido, e é esse movimento do fluido que aciona as terminações nervosas lá no fundo, disparando o sinal de dor. É como um sistema de alarme hidráulico em miniatura. Fascinante, não é? E toda essa complexidade, desde a formação de um rosto até a sensação de tomar um sorvete, acontece numa escala minúscula, num sistema que se constrói e se repara o tempo todo. E isso faz a gente pensar: que outros mundos secretos, que outros sistemas tão engenhosos estão operando dentro da gente agora mesmo, sem que a gente nem perceba,